Corinthians 0, Fluminense 2. Quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Segunda derrota do Corinthians, segunda derrota consecutiva, dessa vez em casa. Se você for considerar um empate com o América de Cali fora de casa como uma derrota, que eu considero particularmente, 3 resultados péssimos nos últimos 3 jogos. E você não vê nenhuma perspectiva de melhora, né? Pelo menos com esse treinador. Você não vê o Corinthians tendo padrão tático de nada. Todo jogo que o Corinthians está perdendo de 1-0 ou 2 ou 3, no segundo tempo ele faz a mesma salada. Ele não tem uma ideia, ele só repete uma coisa que aconteceu uma vez e nunca deu certo. Não é que ele está repetindo algo que deu certo. Ele pega e coloca 4 atacantes e deixa 2 volantes, mas são volantes que cria. Ele não pensa nisso. Não faz a mínima diferença para ele. O importante é socar 4 atacantes, um dentro do cu do outro, e 2 volantes completamente avulsos, tentando recuperar a bola quando perde, porque perde a bola lá. 4 atacantes que não sabem o que faz. Ninguém sabe quem vai jogar pelas pontas, quem vai ficar na área, quem vai sair um pouco mais. Ninguém sabe porque não é treinado isso. Ele só joga 4 atacantes, foda-se. Então o time, em vez de jogar para pressionar, acaba fazendo porra nenhuma e às vezes toma um segundo gol se tiver 1-0, ou então fica uma pá de contra-ataque, faz cartão, toma amarelo e fica de fora do próximo jogo, aí é expulso, não sei quem, fica nessa. Uma parada que me irritou muito ontem, todo jogo, né, pelo menos esse ano, tem me irritado muito as escalações, né? Ele erra sempre, e aí às vezes quando ele faz uma substituição no intervalo, no segundo tempo, o time melhora e parece que, tipo assim, ele é gênio. Mas na verdade não, ele é burro. Ele começou errado. O Corinthians em casa não pode jogar com 3 volantes de marcação, ou com 2 que seja. Tem que ir pra cima do time adversário e jogar pressionando. E chamou muita atenção ontem. Deixa eu entrar aqui no Instagram do Corinthians só pra não falar besteira. Mas foi isso aqui que aconteceu. Quando eu vi a escalação, né? Dei uma olhadinha. Aí a escalação, Matheus Donelli, ok, né? Por uma questão de hierarquia, acredito que quando o Hugo não tá, Matheus Donelli é o segundo goleiro, ele joga. Ah, mas ele falha em todos os gols, ou então ele nunca falha, ele nunca tem culpa. Chuta é gol, mas a culpa nunca é dele, a culpa é minha. Eu que tô lá assistindo, a culpa é minha. A culpa é minha. E do Donelli nunca é culpa dele. Ah, esse chute era indefensável, foi muito no canto, foi muito no ângulo. Todos os chutes que chutam contra ele é isso. É muito no canto, é muito no ângulo, é muito no gol, né? É muito no gol. Que ele aceita todos. Então, eu muito facilmente testaria o Felipe Longo, Cauê, qualquer um outro. Já ficou muito claro nos últimos 3 anos aí que ele vem entrar aos poucos. Todo jogo que ele entra, ele toma um gol igual. Pode pesquisar. Skills Matheus Donelli de gols tomados. Você vai ver que todos os gols é igual, ele não pula. Ele não, tipo assim, não dá um passo e pula igual qualquer goleiro normal. Ele pula exatamente rasteiro de onde ele tá. Se ele tá cravado aqui no meio do gol, ele vai pular parado. Se ele tiver mais pra lá, ele vai pular pro outro canto ali parado. Ele não vai dar um passo e pula, ou 2 passos rápidos e pula, não. Ele vai pular do jeito que ele tiver. Mas aí, ok. Tô pegando muita raiva dele, não queria, mas é muito fraco, né? E todo jogo ele dá respostinha, né, à imprensa, posta fotinha com textinho de não sei o quê. Então isso me irrita um pouco. Mas beleza, Matheus Donelli, Mateuzinho, que não é jogador de futebol, nem lateral direito, não é porra nenhuma. Deve ser bom na balada lá que ele fica indo 2 dias antes de jogar um clássico. Félix Torres, por incrível que pareça, ontem, não tem um A pra falar. Alguém me corrija aí se eu estiver errado, mas pra mim, defensivamente, tomou 2 gols. Nenhum dos 2 gols é culpa do Félix Torres. Gustavo Henrique também voltou de lesão, né? Provavelmente adiantado, não era nem o período certo, não sei. Voltou de lesão, mas pra mim a dupla de zaga não teve nenhum erro assim que
afetou no jogo, assim, prejudicou a equipe. Angileri também voltou de lesão, deu para sentir ele fora de ritmo, normal, e o time inteiro como um todo não jogou bem, então beleza, mas óbvio, o melhor lateral que a gente tem no elenco, tomara que esteja recuperado 100% e não se lesione mais. Aí o Ranieri, que eu sinceramente não sei para que ele joga, não sei o que ele faz em campo, se ele marca, se ele, não sei, ele não ataca. Se eu sei que ele não ataca, ele não acerta nenhum passe. Agora se ele consegue marcar alguém, também não sei. André Carrillo, o melhor jogador do Corinthians, né? Desde quando chegou até hoje, né? Não sei se um dia vai deixar de ser o melhor jogador do Corinthians. E Beno Bidon. Então, entre aspas, a gente tinha um volante que é para proteger a zaga, que é o Ranieri, e dois outros volantes que tecnicamente são mais soltos, são melhores, têm qualidade no passe, tem um drible, tem uma condução de bola. Então, até então, ok, uma escalação que, beleza, né? Dentro do que pode ser, não tem o Garro, não tem o Coronado, né? Os únicos dois meias de criação do time. Aí, beleza. Aí tem o Romero, que não deveria mais estar no Corinthians faz tempo. Mas ele é raçudo, ou ele corre, ele dá carrinho, ele é paraguaio, ele é artilheiro da Neoquímica, ele é o maior estrangeiro. A gente tá em 2025, gente. Isso que vocês estão falando é de 2017. Não sei se vocês param no tempo e ficam torcendo pro jogador de 2017. Tipo assim, eu escolhi gostar do Romero de 2017. Aí foda-se o que ele fez nos últimos 7 anos. 8. É isso? É isso que você chama de torcer pro Corinthians? Não sei. Porque pra mim não é. 2017 eu torci pra ele, gostava dele, elogiava ele. E hoje, já faz 3 anos, no mínimo, que ele não joga futebol mais, não acrescenta em nada. Faz 2 gols cagados contra o Mirassol, contra o Cuiabá, contra o Novo Horizontino, contra um time da minha rua, do meu condomínio aqui. Isso que ele faz. Ele não joga futebol contra times de verdade que precisa. Mas eu nem acho que ele é o culpado, tá? Ele só é ruim, tá velho, ruim. E provavelmente, não sei se ele tem algum problema da cabeça, mas acho que ele tem também. Não sei. Mas pra mim, quem é pior que ele é o Ramon Dias que escala. E o Emiliano Dias que não fala, pai, sei que você tá velho, gagá, mas o Romero não é mais jogador de futebol. Não sei o que o Corinthians quer também, que paga o salário dele aqui, renovou com ele. Mas a gente tem que fazer o nosso papel como treinador e não escalar ele, tá? Ele já não é mais jogador. Só que aí nenhum dos dois fala uma coisa pro outro, então fica essa merda aí, beleza. Romero titular. Memphis e Yuri Alberto, ok na escalação. Perfeita dentro do que tem. Só tiraria o Romero. Assim, para colocar os 11 ideais aí, tiraria o Romero e colocaria o Thales Magno. Ok, né? O goleiro é discutível, né? Você pode falar, não, mas o Felipe Longo é muito novo, não sei o quê. Discutível, mas o Romero não tem discussão, né? É horroroso e pronto. A não ser que você seja maluco também e não ache isso. O que me chama a atenção é que no banco de reservas, vamos supor que começou o jogo, o Corinthians tá muito mal, 0-0, ou então toma um gol, perde de 1-0. Aí você vai mexer no jogo pro Corinthians ganhar. O Corinthians tem que ganhar o jogo, não tem que ganhar o jogo do Fluminense em casa? Pelo Brasileirão? Já que a gente abandonou a Sul-Americana, temos que ganhar em casa, temos. É o Fluminense é um time horroroso, o time do Fluminense. Ganhou do Santos ali cagado, não joga bem nenhum jogo, joga tudo trancado, fura a bola, fica tentando demorar a lateral, todos os laterais tentam demorar, todos os tiros de meta se tenta atrasar, toda falta fica caído. Isso é o jogo do Fluminense já, pode assistir os jogos do Fluminense, são todos assim, não joga futebol. Ele tenta não jogar até irritar o adversário e aí de vez em quando acha um chute pro gol, um cruzamento e faz o gol, o Cano ou qualquer um outro doido lá, chute de fora. Beleza, normal. Esse é o Fluminense, temos que ganhar. Aí eu falei, pô, temos que ganhar a escalação. Quando eu olhei, eu falei, só tiraria o Romero, não achei tão ruim. Aí eu falei, pô, e o banco de reservas do Corinthians, né? Quem foi relacionado? Aí eu fui olhar. Felipe Longo, né, goleiro. Aí temos André Ramalho, zagueiro, não deve entrar. Maicon,
volante. Matheus Bidu, não sei o que ele é. Héctor Hernandes, atacante. 9 de área, parado, fixo. Kaká, zagueiro. Charles, volante. Rian, volante. Thales Magno, atacante, de beirada de campo. João Pedro, zagueiro. José Martínez, volante. Alex Santana, volante. Aí eu olhei e falei, que porra é essa? Vamos supor que deu tudo errado no jogo, estamos perdendo, estamos empatando, precisa ganhar, sufocar. Quem vai entrar para mudar o jogo são 5 volantes. Deixa eu entrar aqui de novo, sair. 5 volantes ou 6, isso aqui é bizarro. Caralho, saiu aqui. Rian, Maicon, Alex Santana, 3. José Martínez, 4. Charles, 5. Maicon, 6. Tá certo? Maicon, Charles, Ian, Martínez e Alex Santana. Não, 5, eu repeti 1. 5 volantes. Como que muda o jogo com 5 volantes? E o atacante é o Thales Magno e o Héctor Hernandes. Aí você pega o jogo contra o Barcelona, que o Corinthians precisava ganhar de qualquer jeito, né? Na pré-Libertadores. E do nada, entrou o Giovani. Uns 15, 20 minutos do segundo tempo, entrou o Giovani. Aí você fala, pô, esse velho é maluco. Em um jogo, o Giovani é o cara que, tipo assim, vai entrar e vai mudar. Nos outros 3, 4, nos últimos 4, ele não é nem relacionado. E é um dos melhores atacantes que eu acho que a gente tem pelo lado, assim. Tem suas deficiências técnicas? Tem. Igual todos aqui tem. O Thales Magno tem, o Héctor tem, o Romero tem. E ele não é relacionado. Jogando em casa, o cara prefere levar para o banco de reserva 5 volantes, 5, 2 atacantes só, e 3 zagueiros. 3 zagueiros, 5 volantes e só 2 atacantes. Desculpa, mas isso pra mim é indefensável. Não é possível que o Giovani não joga bem para ir pro banco, pelo menos, no lugar de um volante. Que não tem o Kaique lá, um moleque da base. Que não tem um Guinegão, que fez um hat-trick aí essa semana. Não tem ninguém da base jogando de atacante ou de ponta ou de meia de criação. Não é possível que no sub-20 do Corinthians não tenha um meia que dá pra falar assim, pô, vai ficar no banco e qualquer coisa você entra e vamos ver no que dá. Não é possível que não tenha um moleque bom que seja meio atacante, tá ligado? Que crie, que olhe, que tenha um passe. Não é possível, tá ligado? Então isso pra mim fica muito bizarro no que é a preferência dele. O que ele prefere? Ele tem um jogo muito covarde, onde ele sempre entra pra empatar ou não perder. E quem entra pra empatar ou não perder acaba perdendo. Quando ganha, ganha na sorte, ganha na individualidade de algum jogador. Então, não tem nem gratidão. Falar assim, minha gratidão pelo... Mas eu não consigo lembrar nada positivo do que o Ramon Dias fez para falar assim, gratidão, mas pode ir embora. Eu não consigo me lembrar, assim, algo que ele fez. O Corinthians ontem, nos últimos 9 jogos do Brasileirão que ganhou, foi puramente individualidade de jogadores. Não teve um tático. Você fala assim, caralho, o Corinthians tava ganhando do Atlético Paranaense de 2-0. Aí tomou 2 gols no primeiro tempo, acabou 2-2 e no segundo tempo voltou com uma variação tática, uma substituição. Um meia que entrou, um atacante que o Ramon Dias tirou da cartona e fez o 4-2. Não, foi individualidade do Memphis, foi o Yuri Alberto, foi o Rodrigo Garro, foi isso que salvou o Corinthians. E no Paulistão, se você assistir todos os jogos do Corinthians no Paulistão, você vai ver que todos os jogos foram iguais, uma merda. O único jogo... Teve 3 jogos bons que o Corinthians fez. Foi os 2 contra o Santos. Um bem e o primeiro na fase de grupos ainda... Ok, mas vou considerar como jogo bom, tá? Jogo bom, o primeiro contra o Santos na fase de grupos. Depois, quando eliminou o Santos, na semifinal.
E o primeiro jogo contra o Palmeiras. Foi esses 3 jogos bons que o Corinthians teve nesse ano, 2025. E a gente já foi eliminado de Libertadores na pré. Na Sul-Americana não tem nenhuma vitória, tem um empate, uma derrota. Então já estamos em abril, 4 meses. Teve a pré-temporada inteira para fazer. Usou time reserva, ficou mesclando no Paulista, ficou fazendo um monte de coisa. E hoje você olha pro time e o time é um catado, não tem nada. O time é um catado. Tem ninguém que você olha e fala, pô, mas o Corinthians do Ramon Dias joga assim, não joga? Não sei, ninguém sabe como que o Corinthians do Ramon Dias joga. O Corinthians de Ramon Dias entra em campo e seja o que Deus quiser. Tipo, Memphis, faz 50 gols aí, dá 7 assistências. Yuri, faz gols aí, eu garro. Chuta de fora da área aí, faz um gol de falta. É isso que acontece. Não tem padrão tático nem variações. Você pega esse elenco do Corinthians, dá pra fazer tanta coisa, pô. E ele não consegue, tá nítido que ele não consegue e não vai conseguir. Então hoje ainda é quinta-feira, né, um dia depois do jogo, e tá dando como muito certo nos noticiários, sites e setoristas do Corinthians, né, alguns, que ele vai ser demitido. Teve uma reunião, ou teve ou vai ter, né, dependendo do horário que você estiver vendo, vai ter uma reunião ou teve, que tá acertada a demissão dele. O Corinthians vai tentar trazer o Dorival. Mas beleza, eu não quero discutir sobre quem trazer. Não quero saber se é Dorival, se é Tite, se é Sampaoli, se é o Mourinho, se é o Ancelotti. Não foda-se quem vai vir. O que eu sei que precisa acontecer para o Corinthians ter a mínima chance de progredir, evoluir como um time, que tem um elenco bom. Não dá para você olhar para o Corinthians, que tem a terceira maior folha salarial do Brasil, e falar que é um elenco de merda. Tem muitos jogadores que são medíocres? Tem. Mas também eles não sabem o que fazem, não são bem treinados. Tipo assim, se pega na mão de um treinador de verdade, consegue transformar um jogador mediano em alguma coisa um pouco superior. Ou então, se ele for mediano todo jogo, ok. Agora, quando o cara é mediano e não tem tática, não tem técnica, não tem treinador, não tem no escanteio, não tem na ultrapassagem, não tem no cruzamento, não tem na marcação, não treina nada, ele fica sempre de médio para baixo. Ele nunca vai jogar bem. Caralho, esse aqui jogou bem. Hoje o time deu uma encorpada e jogou bem. Não vai ter isso quando não tem um treinador. Então, para mim, pouco importa hoje quem vai vir. Não sendo o Cuca, né, que tá empregado, mas deveria estar em outro lugar, que graças a Deus não vai ser uma opção, né, ninguém vai ficar cogitando, porque sempre que você fica sem técnico, fala o nome dessa praga, mas dessa vez, graças a Deus, não vai ter esse nome ventilado ao Corinthians. Então, para mim, pouco importa quem vai vir, não sendo esse rapaz. O que tem que acontecer é o Ramon Dias sair e pronto. Ah, mas será que alguém vai aceitar? Não sei o que, um título. Não foda-se. Ele tem que ser demitido hoje. Hoje, no máximo amanhã, no feriado aí, para ele já voltar para a Argentina e passar a Páscoa com a família dele lá e parar de encher o nosso saco aqui, pra gente conseguir ter uma Páscoa também feliz que a gente merece, né? Então, pra mim é isso. Resultado ridículo do ontem, não tem nem o que falar sobre o jogo. Mais sobre como não tem opções o Ramon Dias, como não faz um nada. E as entrevistas que ele tá dando, eu acho que é meio que uma provocação. Não sei se ele tá querendo sair, mas você vê ele falando nas entrevistas, dá um pouco de raiva, pra não falar muita, mas dá um pouquinho de raiva, porque parece que ele tá debochando, né? A culpa não é do Donelli. A culpa é do... faltou isso. Faltou entrosamento. Que não sei o que o outro time que jogou bem, que... Ele nunca fala sobre o jogo de verdade. Por que um time não tem variação tática? Por que ele botou 4 atacantes e 2 volantes que não sabe criar? Por que ele tirou o Carrillo? Por que o Carrillo não jogou contra o Barcelona, o primeiro jogo? Ele nunca dá uma explicação sobre as merdas que ele faz. Ele sempre tá distorcendo e falando qualquer coisa, qualquer merda que ele quer falar, tá ligado? Então, pra mim, tá muito sem clima já. Já tava, pra mim, o Paulista não... Antes do jogo contra o Palmeiras, eu já achava que ele tinha que ser demitido, mas também concordo que ia causar uma turbulência maior.
Mas antes do jogo contra o Palmeiras eu já tinha convicção que eu não queria ele como treinador do Corinthians porque eu sabia que não ia dar certo. Então, a gente tá vendo e eu não quero continuar vendo, não quero continuar assistindo jogos do Corinthians comandado por esse cara, porque não vai ter nenhuma mudança, nenhuma evolução. Então, eu espero do fundo do meu coração que ele seja demitido ainda hoje ou amanhã. Toda hora eu atualizo aqui o Instagram do Corinthians, ou entro no GE, no Twitter e fico dando uma olhada pra ver se alguém fala alguma coisa, tá ligado? E por enquanto ainda não, só umas notícias assim que, pô, o Corinthians só vai querer anunciar quando tiver fechado com outro, pra não ficar sem treinador e ficar deixando criar essas especulações, né? Que no Corinthians especula um monte de imbecil aí pra ser técnico do Corinthians, que não tem nada a ver. Mas é isso, galera. Vamos todo mundo aí fazer uma reunião de oração hoje, às 23h99, pro Ramon Dias ser demitido aí, porque eu tenho certeza que o Corinthians esse ano vai conquistar muitas coisas, fora o Paulistão, que foi obrigação, fazia 6 anos que não tinha nenhum título, quebrou essa barreira, ganhou um Paulistão, mas a gente quer muito mais. O Paulistão não tapou as nossas vistas, não escondeu para debaixo do tapete todos os problemas de Ramon Dias e do time, alguns jogadores limitados pra caramba, não escondeu. Todo corintiano ficou muito feliz, comemorou o título paulistão, que é o que tem que fazer. A gente vive de Corinthians e quando o Corinthians é campeão a gente vai comemorar independente do título ou contra quem. Se fosse Corinthians e Ituano na final do Paulista, a gente ia comemorar da mesma forma. A gente torce pro Corinthians. E é isso, tamo junto aí. O que vocês acham? As culpas do Ramon? Vocês acham que não? O elenco é mais vagabundo? Os caras que não estão correndo mesmo? E aí?